Então vamos lá, pessoal. Na aula passada nós falamos sobre associação, né, em paralelo. Agora nós vamos falar mais um pouco, né? Então nós falamos aí da fórmula geral, né? Falamos que mais do produto pela soma, né? Da fórmula quando você tem dois resistores, né? Que essa fórmula se deriva da geral lá, da fórmula geral, né? Quando temos dois resistores, podemos usar, né, o produto pela soma. Quando temos vários resistores de valores iguais, podemos usar esta fórmula aqui, né, na qual, se os resistores têm valores iguais, eu pego o valor nominal do resistor e divido pelo número de vezes que ele se repete, tá? E vou ter equivalente. Então, essas fórmulas aqui ajudam a gente a agilizar o cálculo, tá? Mas todas se derivaram da fórmula geral lá em cima, ó, tá? Essa é a fórmula geral. Tá, o que eu tenho para falar mais sobre paralelos, associação em paralelo, tá? O que eu tenho aqui? Eu trouxe aqui para vocês as características, né, da associação em paralelo. O que acontece numa associação em paralelo? A tensão é a mesma sobre cada resistor. Como assim? Um exemplo de associação em paralelo é a rede residencial, rede elétrica, né, residencial, né? Um exemplo aqui é a rede elétrica residencial, né? Rede, isso aqui é um D, né? Rede elétrica. Gente, elétrica. Olha que falha aqui. Elétrica residencial, tá? Tá falhando. Só um minutinho, meu computador tá travando aqui. Residencial. Pronto. Beleza. Aí o que temos aqui, né? Na rede elétrica residencial, a tensão sobre cada dispositivo lá da sua casa é a mesma, né? Por exemplo, a lâmpada está ligada em 220, né? A TV em 220, então tá tudo conectado em 220, na mesma tensão. Essa é uma característica da associação em paralelo, tá? Que é a tensão sobre os terminais de cada dispositivo ser a mesma, eles estão conectados nos mesmos pontos potenciais, né? Então, por exemplo, nós temos aqui um exemplo, ó, de um circuito em paralelo, resistor 1, R2, R3, imagine que isso aqui sejam aparelhos, né? E estão conectados em paralelo, todos eles estão conectados a uma tensão de 220, por exemplo. Aqui é o genérico V, né? Pode ser qualquer tensão, mas genérico V, mas aqui seria 220, por exemplo, na rede residencial, né? E aí você tem todo o resistor R1 está conectado ao ponto A, que está conectado aonde? No mais, no positivo, né? E o B conectado no negativo, ou fase, né? E neutro, né? Beleza. O resistor 2 está conectado no ponto A, que é o positivo, e o ponto B, que é o negativo, e assim por diante, beleza? Claro, né? A rede elétrica não é contínuo, né? Mas isso aqui só foi um exemplo para você, tá? Isso aqui é só para a gente entender o que é uma associação em paralelo. A gente sabe que na rede residencial a tensão é alternada, né? Mas os pontos em que estão conectados são os mesmos, tá? Os aparelhos. Beleza. Já a corrente é diferente em cada resistor. Então, cada resistor vai passar uma corrente diferente, né? E a soma das correntes em cada resistor é igual à corrente total fornecida à associação. Então, se a tensão que sai da fonte, a corrente que sai da fonte, ela se divide. Se a corrente se divide, você já pode pensar em um circuito em paralelo, tá? Só que a soma das correntes que foram divididas, né, I1, I2, I3 e N, né, as correntes que se dividiram aqui nos resistores, somar elas, tá, vai ter que dar IT. E é isso que está representado aqui, ó, tá? IT vai ser igual a I1 mais I2 mais I3 mais até IN. Já que as tensões em cada resistor é a mesma, ó, V1, V2, V3, então V1 é igual a V2, que é igual a V3, que é igual a VN, que é tudo igual à tensão V. Tá? Então, se é 220 volts aqui, V1 é 220, V2 é 220, V3 é 220, tá? Só que as correntes não são as mesmas, são diferentes, tá? E um diferente de 2, diferente de 3, diferente de N, assim como está falado aqui. Então, essas são as características, aqui foi reduzida em fórmula, tá? Tá em expressão matemática, tá? Para a gente exemplificar aí. E tá aí o circuito. Então, recapitulando, as tensões nos resistores, né? São as mesmas,
correntes diferentes, tá? Soma das correntes é igual a corrente fornecida à associação, corrente total, beleza? Exemplo de uma associação, associação da rede residencial. Trouxe um exemplo aqui para a gente ver isso acontecendo aqui. Então, nós temos aqui uma fonte de 12 volts conectada com os 3 resistores em paralelo. Eu não sei a corrente total, eu sei 1, 2 e 3, não sei também, e 1 passa no resistor 6 ohms, que é o primeiro, né? E 2 no segundo e 3 no terceiro aqui. Eu preciso saber qual é o valor da corrente total. Para eu calcular a corrente total, tá? Eu vou precisar reduzir esse circuito, tá? Numa resistência equivalente. Tá? Então, vou reduzir para a gente aplicar o que a gente aprendeu, tá? Então, aqui você tem 12 volts. E aqui nós temos a corrente total que eu quero saber também. Mas como é que eu vou descobrir isso? Primeiro, eu tenho que aplicar a fórmula, né, da resistência equivalente. Olha, eu poderia fazer de 2 em 2, né? Poderia fazer... Não tem valores de resistências iguais aqui para reduzir rapidamente, né? Então, vamos usar a fórmula geral, tá? Então, 1 sobre a resistência equivalente, e já sai o resultado direto, tá? Vai ser igual a 1 sobre 6, né? Então, a resistência equivalente, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências. Então, 1 sobre 6, 1 sobre 8, mais 1 sobre 4, beleza? De modo que eu vou fazer ali o MMC, tá? Então, nós vamos obter o seguinte. Qual o número aqui que divide os 3 números aqui ao mesmo tempo, né? Posso colocar aqui o 24, né? Divide 6, divide 8, divide 4. 24 dividido por 6 dá 4, né? 4 vezes 1, então divide, multiplica, né? 4. 24 dividido por 8, 3 vezes 1, 3. Mais 24 dividido por 4, 6 vezes 1, 6, tá? Então, nós teremos aqui que 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 7 mais 6, né? Dá 13 sobre 24. Posso fazer aquilo que eu falei para vocês na aula passada, o que é inverter, né? Trocar o que está em cima para baixo, e o que está embaixo vai para cima. Faço isso dos dois lados. Vou obter o seguinte. Eu vou ter que resistência equivalente sobre 1, mas não vou escrever 1 aqui embaixo, não precisa, tá? 24 foi para cima e 13 foi para baixo. Passo essa divisão, tá? Toma cuidado, tá? Que isso aqui vai dar uma fração, um número bem quebrado, tá? Então, existe esse pequeno problema aí na nossa exatidão nos cálculos, tá? Então, deu esse número aqui, ó, 1,846, 165, né? Eu vou arredondar para deixar com 2 casas decimais, pelo menos 2 casas decimais aqui, tá? Depois da vírgula. Como esse número aqui deu maior que 5, eu vou pegar esse número aqui do lado e colocar como 1,85, tá? Então, vai ser igual a 1,85 ohms, beleza? Aproximadamente, tá? Saiba que eu aproximei, tá? Beleza. Então, eu posso substituir esse circuito aqui por uma resistência equivalente a esses 3, por uma resistência de 1,85 ohms, né? E aí, como é que eu calculo IT? Se eu já achei a resistência equivalente. Aí eu vou fazer o seguinte. Como eu achei a resistência equivalente, né? Para calcular IT, o que eu faço? Posso usar a lei de Ohm. Lembre do triângulo aqui, ó. V, R, I. Corrente tapo aqui vai ser V sobre R, né? Então, corrente total vai ser V da fonte aí sobre R. Quem é o R aí? Não é o equivalente? Então, R equivalente. Então, nós temos que a corrente total aí vai ser igual a 12 sobre resistência equivalente 1,85. Divido isso aí, eu vou ter uma corrente total de quanto, né? 12 dividido por 1,85 vai dar 6,48, tá? 6, aproximadamente 6,48, 6, colocar 48, 6 ampere, tá? Para a gente só analisar depois esses números, tá? Porque tá dando os números quebrados, para a gente observar algumas coisas também, tá? Vou deixar esse valor aqui, já eu arredondo, tá? Mas só para mostrar para vocês. Então, está dando aí um valor de corrente aqui de quanto? De 6,48
6,48 amperes. 6,48, que é quase 6,5, né? Beleza. Beleza, então vamos continuar aqui, ó. Seguinte. Agora eu quero saber, já sei a corrente total, eu quero saber qual as tensões em cada resistor. Ora, isso é fácil, né? Nós vimos lá que, né, a tensão é a mesma sobre cada resistor. Ora, se todos estão conectados aos pontos positivo, né, e negativo da fonte, significa que 6 ohms aqui, esse de 6 está ligado a 12. Então V1 é 12. 8 ohms está ligado também no polo de cima aqui positivo. Esse potencial aqui de cima é positivo. Esse aqui é negativo. Positivo, negativo, positivo e negativo. Todos eles estão ligados a 12 volts. Então, eu tenho que concluir que V1 é igual a V2, que é igual a V3. Ou seja, todos são igual a 12 volts. O que falta eu calcular, então? Falta eu calcular as correntes em cada resistor. Então, vamos calcular a primeira corrente. Corrente I1. Como é que eu calculo corrente? É tensão sobre resistência. A corrente no primeiro resistor, I1, vai ser igual a tensão 1 sobre a resistência 1. A corrente 2 vai ser a tensão 2 sobre a resistência 2. E a corrente 3 vai ser a tensão 3 sobre a resistência 3. Fazendo o cálculo aí, nós temos que a corrente I1 vai ser igual a tensão 1, que é quanto? A gente concluiu que é a mesma tensão da fonte, né? Está em paralelo, a tensão é a mesma. 12 volts. Sobre R1, que é quanto? 6, né? Logo eu concluo que isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 12 sobre 6, dá 2 amperes. Então, tenho 2 amperes ali. Em I2, eu vou ter quanto? Vai ser a tensão fornecida ao resistor de 2 lá, o segundo, que é de 8 ohms, que vai ser 12 dividido por resistência 2, 8, né? Isso aí vai dar, dividido por 4, dá 3 sobre 2, 1,5, né? 1,5 ampere. E I3 vai ser igual a tensão 3, que é quanto? Também é a mesma tensão da fonte, todos estão sobre a mesma tensão. Lembrando sempre isso, que a associação em paralelo, a tensão é a mesma. Vai dar 12 sobre R3, que é quanto? 4. Então, I3 é igual a 12 sobre 4, né? Que vai dar 3, né? 3 amperes. Ou seja, eu encontrei as 3 correntes, né? Então, vamos verificar se as regras valem ali, ó. Essa é a corrente I1, essa é I2 e essa é I3. Beleza. Vamos verificar ali o que a gente falou. Nós já verificamos que essa regra é válida, né? As 3 tensões são iguais, né? Associação em paralelo. Então, vou apagar aqui, deixa eu desenhar melhor aqui, vou ficar o 3 aqui, né? Nós já vimos isso. E agora vamos concluir o seguinte. Eu não falei que as correntes são diferentes, né? Não são? São. Em cada resistor as correntes são diferentes. As tensões são iguais, mas as correntes são diferentes. Isso foi falado aqui, ó, das características. A corrente é diferente em cada resistor. Beleza. E a soma das correntes em cada resistor é igual à corrente total fornecida. Ó. E a soma das correntes em cada resistor é igual à corrente total fornecida a essa associação. Vamos verificar isso aí? Vamos ver. Está falando que IT, o meu IT, vai ser igual à soma de I1 mais I2 mais I3. Vou somar esses 3 aí. Meu IT vai ser igual a 2 mais 1,5 mais 3. Logo, IT é igual a 2 mais 1,5, 3,5 mais 3, 6,5 amperes tem que ser a minha corrente total. Rapaz, vamos voltar aqui que ficou feio aqui. Cuidado, desculpa aí. Meu cachorrinho aqui. Ei, tá atrapalhando os vídeos, né? Mel. Beleza, 6,5 ampere. Espero que não tenha atrapalhado aí. Mas atrapalhou. Mas não vou apagar não, já foi tudo. 6,5 amperes, beleza? 6,5 amperes aqui de corrente total.
Eu posso confirmar isso? Olha, a gente calculou a corrente total sendo quanto? 6,48, né? Mas isso aqui é aproximadamente, ó, esse número passou de 5, tem mais casas decimais. Então, isso aqui é aproximadamente 6,5 ampere, tá? Então, eu posso confirmar sim, tá? Isso aqui é 6,5 ampere. Por que que não deu exato? Ó, eu perdi muito aqui, entendeu? Essas frações, né, que não dão exatas, acaba que eu perco, né, a precisão nesses cálculos. Mas deu próximo, tá? Deu, o erro foi mínimo aqui, de 0,02, né? De diferença, 0,02. 0,014, na verdade, 0,014. Beleza. Mas é isso. Então a gente confirmou que sim, a soma das correntes totais é igual, né? A soma das correntes totais, ó, a soma das correntes em cada resistor é igual à corrente que é fornecida aqui para o circuito, beleza? Então, pessoal, essas são as características, tá? Já falei dos 3 tipos de associação. Existe a associação mista, mas por enquanto eu vou deixar esse vídeo, foi uma revisão, tá? Todos esses vídeos que eu gravei é uma revisão, tá? Então, eu vou passar alguns exercícios para vocês, até para vocês fazerem no Tinkercad e ver essas propriedades acontecendo aí, tá? Então é isso. A gente fica por aqui e bons estudos aí para vocês, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.